Salve, meus nobres! Aqui de férias com maca. Já está terminando essa semaninha. Prometo que na segunda-feira a gente regulariza os vídeos do café da manhã, às 7 horas da manhã, os vídeos que você já está acostumado. Mas, de qualquer forma, eu sei que o momento é difícil, muita gente está desiludida. A gente vai discutir isso um pouco mais no final do vídeo. Mas deixe seu like, se inscreva no canal, não se desinscrevam nos canais de YouTube, desses que sempre trabalham para te trazer toda a informação sobre o Vasco, porque se você ficou ciente de tudo que aconteceu com o Vasco, o processo judicial, foi por causa do YouTube. Eu, Carvas, e até mesmo das outras partes, quem defendia o Salgado, o que importa é você estar recebendo sempre a informação do seu clube, porque vascaíno você sempre será vascaíno. Beleza? Se inscreva aqui no canal, dê seu like no vídeo, compartilha aí. Eu estou tentando regularizar isso aí, mas eu não poderia aqui deixar de trazer os vídeos sempre com as minhas opiniões, meus comentários. Querer saber o que você está comentando, o que você está achando dessa situação. Porque ó, essa Cruz da Malta hoje está na cabeça, mas ela sempre mora aqui no coração, beleza? E porque sempre seremos vascaínos. Mas vamos à tônica do vídeo de hoje. Primeiro fazer um comentário, obviamente, sobre a decisão um pouco mais calmo, lendo melhor as 22 páginas das decisões que determinou a legitimidade da eleição presidencial do dia 14. Eu, particularmente, acho que esse ponto jurídico está se esgotando. Não vou trazer aqui os pormenores da decisão, apenas 3 pontos que eu queria trazer, ao qual não concordo com ela. Os fundamentos jurídicos dela eu não concordo, até porque ela não trouxe grande fundamento jurídico, ela vai contando simplesmente a situação pandêmica e adaptando as normas nessa realidade para defender uma votação online, ok? Basicamente, eu trouxe 3 pontos aqui, que é o principal. Ela fala que o desembargador, numa decisão, ao meu ver, muito bem fundamentada, trazendo seus alicerces, seus argumentos muito bem explicitados, isso ninguém pode discutir, que foi muito bem redigida, parabenizando, porque decisões assim é muito difícil de você recorrer, já vou adiantando aqui esse ponto. Não acredito que o Roberto Monteiro vai recorrer, o Levin já falou que não vai recorrer. Também não acredito em demandas autônomas para você discutir a legalidade das eleições do dia 14, ao qual foram realizadas sob uma tutela de uma liminar que prontamente foi extinta, revogada no mesmo dia, quando o senhor presidente do STJ finalmente redistribui o processo, dando processamento regular depois de uma semana com ele, e logo que teve o ministro que recém recolheu, olha, revogo a decisão do meu presidente. Essa que é a verdade, né? E ela também foi uma assembleia que foi realizada por um poder só, que é o da presidente da Assembleia, e o pessoal ainda está falando que ela foi democrática. Se você pensar bem, o único poder, você quebrou todos aqueles poderes harmônicos do Vasco da Gama, são 5 poderes. Um único presidente de poder determinou que a votação seria de forma online, determinou o dia da votação, determinou a empresa a qual seria contratada, determinou tudo. Está certo que ele tem poder para você gerir as eleições, o processo eleitoral, mas sozinho, isso foi democrático? Isso, o Vasco da Gama, é democracia? Isso, justiça, é democracia? Você ter um único poder, um único presidente gerindo todo um processo eleitoral? Acredito que não. Mas o desembargador, ele falou num ponto que o Estatuto do Vasco não vedava a eleição online. E por isso ele utiliza uma frase que para qualquer leigo, lendo aquele ementa de 2 páginas, a qual ela tem que ser muito bem reduzida, para qualquer leigo já se afasta de ler todo qualquer ponto do voto. Ele fala o seguinte, olha, na emenda cita, interpretação evolutiva, método hermenêutico, metajurídico, que, por isso mesmo, tem aplicação transversal a todos os ramos de direito. Você que é leigo entendeu? A gente que é advogado não entende. É difícil você entender uma frase dessa quando ele fala método hermenêutico, metajurídico. A gente, advogado, estuda isso, entende. Agora, para o leigo, para o vascaíno em geral, vai entender o que é isso, não entende nada. Não, ao meu ver, isso é uma frase que você pode, simplificando, qualquer regramento um pouco mais anterior, porque ele defende isso, que o Estatuto não previa a eleição online, porque quando ele foi constituído, realmente, em 79, 80, não, sequer tinha telefone, basicamente, fax,
como ele quer prever isso. Então, pelo esse método jurídico, ele pode aplicar qualquer coisa. Então, nisso, você revoga qualquer legislação antiga, ao meu ver, aplicando uma tecnologia que eu entenda mais correta. Eu acho errado esse argumento. Eu acho errado por quê? Porque o estatuto não é tão antigo não, sabia? Porque em 2018 ele teve uma adaptação para a lei do Profut. Porque ali em 2018, o senhor Mussa, se não me engano, já era presidente da Assembleia, já não trouxe em voga as eleições online, porque não era de interesse. Só trouxe a eleição online agora em agosto, em setembro, na boca das eleições. Ele traz um regulamento novo, ele quebra a regra do jogo, porque se é para atender os seus interesses, não, isso não é democracia. E até porque é engraçado, porque o jurídico, o judiciário, na verdade, o Tribunal de Justiça, para ele prever o julgamento virtual, que é a aplicação de uma nova tecnologia, do método jurídico, ele teve que fazer um regulamento específico para isso, teve que adaptar a sua legislação. Para você ter voto para presidente do Tribunal de Justiça, que foi de forma híbrida, porque os desembargadores puderam ir no tribunal votar de forma presencial, você teve que fazer um regulamento específico para isso. Ou, de repente, teve um presidente, um corregedor lá, determinou, vai ter votação online e vocês que aceitam. Não teve que ter uma licitação para saber qual empresa, qual sistema jurídico de informática aceitável? E por que no Vasco, então, vocês não exigiram isso, uma adaptação do estatuto? Por que vocês não respeitaram o que estava escrito no estatuto? Até entendo, eu, particularmente, Sérgio Marca, entendo que tem que ter eleição online, sim, óbvio, uma nova tecnologia, mas você tem que vir com todo um processo de uma reformulação no estatuto, não em cima do momento, em setembro, olha, agora eu quero eleição online, vai ser a empresa que eu quero, vocês têm que aceitar, e o dia que eu quero, e pronto, acabou. Foi essa que é a questão, e é isso que eu discuto. Sim, a decisão da Justiça, quando ela determina a votação online no Vasco, ela tem que ser cabível, mas não está previsto no estatuto. E para você alterar uma norma, você tem que seguir todo um regramento. Você não pode simplesmente pegar um poder, um presidente disso e fazer, olha, vou fazer da forma que eu quero. E sim, e com as eleições presidenciais para a prefeitura, isso, ao meu ver, legitima toda e qualquer outra eleição presidencial de qualquer outra assembleia. Então, que você exigisse do país enorme que cada ente federativo tivesse competência para fazer uma votação online. E disso, não, isso aí eu não vou comparar. É óbvio que você não vai comparar o tamanho de um Brasil com o do Vasco da Gama, mas você deveria exigir a igualdade para todos. Bom, enfim, eram esses pontos que eu estava querendo discutir sobre essa decisão judicial. Tem vários outros pontos que eu rebato aqui também, a decisão online. Por exemplo, ele fala que o número de abstinência do dia 14 foi muito pequeno, então ele legitima. Mas ele não fala que teve um alcance menor a votação online do que na votação presencial. E o que determina, então, ao meu ver, não é a forma da votação que você vai abranger os votantes, mas sim se o processo eleitoral está sendo respeitado e tem a credibilidade para os votantes exercendo o seu direito a voto e escolherem quem eles pensam que realmente é melhor para o Vasco, ao qual, infelizmente, não está sendo respeitado nisso. Enfim, essa era a minha posição. E aqui eu vou deixar claro a minha posição agora. Eu declaro quem sou eu, Sérgio Marca. Vocês me conhecem na minha humildade. Mas, ao meu ver, sim, eu vou falar. Ontem eu tive uma rápida live com o Léo. Hoje eu considero o Jorge Salgado futuro presidente do Vasco. Da mesma forma que eu considerava o Léo esse ano, baseado numa decisão judicial, o futuro presidente do Vasco, ela sendo reformada, eu hoje considero o Jorge Salgado, sim, o futuro presidente do Vasco da Gama. E dessa forma, então, todas as cobranças que eu faria com o Levin, que eu faria com o Júlio Grande, com o Campelo, eu faço com o Jorge Salgado. Mas exijo, primeiro ponto que eu tenho que exigir do Jorge Salgado, presença. Eu quero que o Jorge Salgado durma em São Januário. É isso que eu não estou vendo. Eu quero o Jorge Salgado indo em todas as lives. Porque você não pode ficar perguntando, vou dar um exemplo, para o Vitor Roma, que ele é VP de marketing, sobre futebol, porque ele é VP de marketing. Você não pode ficar perguntando para o Adriano Mendes o que ele entende sobre os esportes paralímpicos, por exemplo, qual é o projeto, porque ele vai ser VP de finanças. Então, quem tem que responder isso, torcida, é o seu Jorge Salgado. E é dele que você vai ter que exigir qualquer cobrança. E para mim já está começando mal. Quando você, para um projeto desse, sequer tem um homem forte do futebol. Ao meu ver, pelo menos eles já estavam decididos quem seria o homem forte. Eles estão procurando? Estão procurando o Rodrigo Caetano?
Raí, qual a história do Raí para ser um diretor de futebol do Vasco da Gama? Com todo respeito a ele. Lúcio, eu tô lendo agora, Lúcio vai ser embaixador do Vasco da Gama Internacional. Qual a história do Lúcio, a não ser numa entrevista que ele falou que é vascaíno? Qual a história do Lúcio para ser embaixador do Vasco da Gama? Então, ao meu ver, já está começando mal, mas só esses pontos, vamos argumentar, vamos apanhar. E, galera, finalizando aqui esse vídeo, por favor, não deixem de ser sócios, porque isso você só está prejudicando o Vasco. Eu entendo perfeitamente que você está desiludido, é a segunda vez que para você vascaíno, quem vai ser o presidente não é o que você está votando diretamente. É complicado, mas você, antes de tudo, é vascaíno. Nós somos, antes de tudo, vascaíno. E o trabalho aqui do YouTube, o meu trabalho, se pautará sempre em te trazer a verdade, a notícia, as críticas devidas, os elogios devidos e tudo mais. Beleza? Sendo assim, galera, terminando aqui esse vídeo rapidinho de férias com Maca, dê seu like aí, compartilhe o vídeo e vamos, ó, porque essa cruz da Malta, ela permanece na nossa cabeça, no nosso coração. Um abraço.